E aí, como é que você tá? Tudo certo? Esse é o vídeo sobre as minhas leituras de junho. Eu sou o Júnior e esse aqui é o Seminerd, o espaço para compartilhar os meus interesses relacionados à leitura, cinema, assuntos da sociedade e também compartilhar esse meu processo de aprendizado. Se esse tipo de conteúdo te interessa, se inscreve no canal e ative o sininho para sempre que tiver vídeo novo, você ser informado pelo YouTube. O mês de junho foi um mês legal de leitura para mim, bem semelhante aos outros meses. Eu consegui concluir a leitura de 2 livros. O segundo livro eu concluí a leitura no dia 1º de julho, mas enfim, vai ser contado como leitura de junho também. E vamos já direto aos livros. O primeiro livro que eu li no mês de junho foi A Morte de Ivan Ilitch, do escritor russo Lev Tolstói. E eu li na edição da Antofágica, que é uma edição belíssima. A capa desse livro é assim, espetacular. É uma ilustração muito, mas muito bonita mesmo. Em janeiro ou fevereiro eu já havia lido um outro livro do Tolstói, chamado De Quanta Terra Precisa um Homem, que foi um livro que eu gostei bastante, um livro que tem uma pegada assim existencial, reflexiva, faz você refletir sobre a sua relação com as outras pessoas, a sua relação com a espiritualidade, com a religião, com os bens materiais, com as conquistas. E um livro que me cativou até hoje, eu fico refletindo sobre esse livro. De vez em quando, histórias e reflexões presentes nesse livro me vêm à memória e eu vou refletir, pensar sobre a minha vida. E A Morte de Ivan Ilitch também não deixa a desejar, muito pelo contrário. Esse livro, que é considerado um clássico e um dos principais livros escritos pelo Tolstói, é um livro muito interessante, vale muito a pena você ler. É um livro que, apesar de curto, é muito profundo, muito interessante, faz a gente rever uma série de coisas, refletir sobre a vida. Esse livro me influenciou não só a pensar, mas me influenciou a agir também em algumas coisas que eu precisava. Como o próprio título já diz, o livro trata sobre a morte do Ivan Ilitch, que é o personagem principal. O livro já começa apresentando, narrando que o Ivan Ilitch morreu. Assim como naqueles filmes que já começam pelo desfecho, já começam pelo final e voltam a algum tempo para mostrar qual foi o processo que culminou naquele desfecho. Então o mais importante não é nem a morte, não é nem que o personagem morreu, mas qual foi todo esse processo. Então, digamos que a morte do Ivan Ilitch sim fala sobre a morte, mas, ao mesmo tempo, fala sobre a vida desse personagem e convida o leitor a empatizar, a sentir empatia, a se colocar no lugar desse personagem principal e refletir sobre a sua própria vida, sobre o modo como estamos conduzindo a nossa vida, como estamos organizando o nosso sistema de valores. Será que a gente está dando maior importância para as coisas que mais importam mesmo? Ou será que as coisas mais importantes a gente está deixando lá embaixo no ranking e valorizando muito mais coisas que têm menor importância ou que a gente deveria dar menor importância? E é esse tipo de reflexão que o personagem vai fazendo. Ele, que era um personagem que, aos olhos da sociedade, era um sujeito bem-sucedido. Ele tinha um excelente emprego, ele tinha uma família, ele estava numa condição muito bacana socioeconômica, ele estava sempre na companhia das pessoas da alta sociedade, ele era um juiz, então tinha o poder de decidir sobre o destino das pessoas, ele poderia prejudicar as pessoas, poderia beneficiar as pessoas também. Então era uma pessoa que aos olhos da sociedade, de fato, era alguém bem-sucedido. E ele viveu a sua vida assim, uma vida retilínea, bem-sucedida. Ele era um workaholic, era um viciado em trabalho, trabalhava muito. Mas, em determinado momento da sua vida, ele é atingido por uma doença. E, nesse momento, ele começa, de forma obrigatória, a refletir sobre a sua vida. Refletir sobre a forma como ele estava vivendo, como ele tinha vivido, sobre o que ele tinha conquistado, sobre as relações que ele construiu, e aos poucos ele vai descobrindo que, na verdade, ele estava rodeado de pessoas, e pessoas consideradas importantes, mas a sua vida era superficial, as suas relações eram superficiais. Ele, na verdade, ele tinha muito mais network do que amizades. E nisso eu me lembro de um vídeo
do professor Clóvis de Barros Filho, em que ele fala sobre a amizade, que a amizade é inútil. A amizade é inútil porque ela não é alguma coisa que tem o seu valor fora dela. A amizade é valorosa em si mesma. É diferente do network. Network é uma relação que eu estabeleço porque aquela pessoa vai me propiciar um benefício, aquela pessoa vai me fornecer acessos. Agora, uma amizade, eu nutro, eu cultivo, eu mantenho uma amizade porque ter aquela pessoa na minha vida já é em si mesmo algo bom. Algo que me preenche, algo que me satisfaz. Claro que na relação de amizade existe esse movimento de um ajudar o outro, mas eu estou numa amizade com a pessoa não simplesmente porque essa pessoa pode me conseguir acesso a determinados lugares. Isso é network, isso não é amizade. Inclusive, eu vi recentemente algumas pessoas falando sobre isso, né? De que muitas pessoas estão tão viciadas em fazer network que já não sabem mais construir uma amizade, manter uma amizade. Isso é algo que a gente precisa refletir. O Ivan Illich, quando começou a refletir sobre as suas relações, ele começou a perceber o quão superficiais elas eram. E aí o livro vai se desenrolando, trazendo uma série de reflexões que fazem o personagem perceber, apesar de, aos olhos da sociedade, ele ser bem-sucedido, ele, na verdade, tinha tido uma vida vazia. E do que adianta você ter uma vida bem-sucedida do ponto de vista material, social, status, mas a sua vida ser vazia? O que você deixa? Qual é o impacto que você tem na vida das pessoas? O quanto essas pessoas se alegram com a sua presença e se entristecem e sentem saudade de você na sua ausência. Essa é uma parada que um livro assim chama a gente no canto para conversar a respeito. Então, esse livro é um livro muito bom. Vale muito a pena. Eu não vou negar que eu entreguei uns spoilers aqui. Talvez eu tenha me empolgado um pouco. Me perdoem dessa vez. Mas assim, eu vou dizer, cara, que apesar de eu já ter dito o que eu já disse sobre esse livro, não é tipo 10%, cara, do que o livro fala. E mais, porque aqui eu tô citando tópicos, coisas que acontecem, mas o que mais importa é você caminhar com o escritor, caminhar com a história e se colocar no lugar desse personagem, refletir sobre a sua vida e ver como é que tudo está acontecendo. Coisa que eu não estou fazendo aqui. Não estou te conduzindo por esse caminho. Eu só estou citando coisas que acontecem nesse livro. Então, vale a pena de você ler A Morte de Ivan Illich. Esse é um livro que certamente, em algum momento do futuro, eu voltarei a ele. Inclusive, cara, eu tô me lembrando aqui que o Ivan Illich me lembrou o Simão Bacamarte do Machado de Assis, hein? O Alienista. Me lembrou. O Simão Bacamarte, o Alienista, ele era, assim como o Ivan Illich, um cara bem sucedido. Tinha tido acesso a uma boa escolarização, tinha bom emprego, tinha status social, tinha poder de decisão e influência, mas as relações que eles construíram, na verdade não construíram, eram só aparentes, eram só, no máximo ali, um network que eles construíram, que eles fizeram. Enquanto eu estava escrevendo algumas coisas sobre esse livro para fazer esse vídeo aqui, é que me dei conta dessa relação entre Ivan Illich e Simão Bacamarte. Quem sabe no futuro eu volte a esses dois livros para, sei lá, tentar estabelecer relações e fazer desenvolvimentos, enfim. E o segundo e último livro que li no mês de junho foi A Arte de Ler, do Émile Faguet, publicado pela editora Quirion. Esse livro é, ao mesmo tempo, reflexivo e prático. Ele contém reflexões do autor sobre a leitura, digamos, reflexões mais filosóficas sobre a leitura, mas não de uma forma muito demorada, muito prolixa. O autor apresenta a sua ideia, a sua compreensão e parte logo para exemplos práticos. O Émile Faguet vai dizer que o tipo de leitura que a gente vai fazer é determinado pelo tipo de livro, o gênero literário e também pelo propósito que a gente tem ao ler aquele livro. E ele vai apresentar diversos tipos de livros. Ele vai falar dos livros de ideias, especialmente os livros de filosofia, vai falar dos livros que apresentam peças de teatro, romances, poesias. Vai falar também dos escritores obscuros e outros tipos de textos. Ele fornece uma ideia geral sobre o tipo de livro que ele está apresentando e logo vai para os exemplos. Como é que a gente aplica esses princípios
que ele está ensinando, que ele está sugerindo. Como eu já falei, para cada tipo de livro e propósito, ele vai falar sobre um tipo de abordagem diferente. Porém, há algo que ele apresenta como uma regra universal. Ele vai dizer que a gente precisa ler devagar, com paciência, com atenção e desconfiança, para a gente de fato entender esse texto. E ele vai falar dessa desconfiança, que é uma desconfiança primeiramente em relação a nós mesmos, para a gente ter certeza de que aquilo que a gente está entendendo é de fato algo que o autor disse, é de fato algo que está presente no texto, e não que a gente, por uma desatenção, por uma pressa, por uma leitura muito mais rápida do que deveríamos fazer, a gente está entendendo o texto de uma forma errada. Não, é preciso que a gente tenha uma desconfiança. Será que o autor está de fato dizendo aquilo que eu estou entendendo? Isso é muito importante. Ele coloca essa leitura lenta, atenta e desconfiada como um princípio universal que serve para todos os tipos de leituras. Ele vai apresentar diversas outras ideias também, vai falar da importância de se ler um historiador literário, do lugar do crítico literário também. Vai falar dos benefícios e perigos de ler e reler o mesmo texto, assim como a importância de tornar-se um pensador, de alcançar o prazer de pensar, se relacionar com o livro e debater com o livro e analisar o livro e fazer comparações. Muitas vezes a gente lê os livros, mas não pensa sobre o ato da leitura, sobre a prática da leitura, e esse livro vem fazer isso com a gente, vem nos ajudar a refletir um pouco mais sobre como é que a gente está abordando os livros e como é que a gente pode se beneficiar muito mais das leituras que a gente está fazendo. É um livro também que vale a pena, eu recomendo bastante. A Arte de Ler, do Émile Faguet. E esses foram os 2 livros que eu li no mês de junho. Você já conhecia algum deles? Se sim, se não, joga aqui nos comentários, vamos conversar a respeito. E se você tiver interesse de adquirir algum desses livros, ou mesmo os 2, os links estarão na descrição. Valeu e até o próximo vídeo.